Bom dia, pessoal. Bom dia, tá, Yasmin. Vamos aguardar uns minutos e aí a gente vai dando início à atividade. Nós vamos esperar o pessoal poder chegar um pouquinho.
Bom dia a todos e todas. Então, vamos dar início à nossa atividade. Eu sou a Clara Pechanadi, eu sou psicóloga, fiz a minha formação aqui no IT, fiz parte do Sankofa durante a criação do projeto de ações afirmativas aqui no ITCOA. E hoje a gente vai ter, então, a nossa atividade, que tem por título Nelson Santos Souza e Tornar-se Negro, uma Trajetória. E eu vou fazer essa intermediação, então, com a nossa convidada, a Yasmin. Vou apresentar a Yasmin, então... A Yasmin é uma arte psicóloga, psicanalista e escritora, pós-graduada em assessoria linguística e revisão textual pela FAPA, mestre em psicanálise clínica e cultura pela URGS, com pesquisa sobre relações raciais. Participou da organização do e-book Da Vida que Resiste, Vivências de Psicólogas e Psicólogos entre a Ditadura e a Democracia, do CLV, coautora do texto Racismo, Subjetividades e a Transmissão da Experiência de Negritude, do capítulo do livro Juventudes e Contemporaneidade, Reflexões e Intervenções, da editora da Unisc. Autora do artigo Cada um vê o sol do meio-dia da porta de sua casa, na revista da APOA, Psicanálise e Relações Raciais. Coautora do artigo Anti-Narciso e o Dever Revolucionário de Franz Fanon, Diálogos entre Psicanálise, Política e Racismo, do capítulo do livro Por uma Psicanálise Antirracista, a Psicanálise na Encruzilhada. O Estrangeiro em Psicanálise, contribuições a partir das obras de Neuza Santos Souza e Isildinha Batista Nogueira, na revista SIG, Revista de Psicanálise. Atua na área clínica. Então, a gente vai discutir, né, o trabalho da Yasmin, o livro da Neuza Santos Souza. E sejam bem-vindos. A gente vai ter na sala da Yasmin uns 45, 50 minutos. E depois disso, a gente vai discutindo juntos também. Yasmin, obrigada pela tua presença. Te passo a palavra, então. Bom, gente, obrigada pelo convite. Então, agradeço especialmente ao Fernando e à Clara, né, que fizeram contato comigo, e em nome deles agradeço ao ITPOA. Muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos, né? Vamos começar, então, essa conversa. Eu só peço que, se possível, né, vocês me deem o horário. Em geral, eu consigo acompanhar, mas às vezes eu me perco um pouco, tá? Bem, eu vou começar, então, falando um pouco, vou falar sobretudo do livro, mas preciso falar um pouco da Neuza, né, antes de começar, de entrar no livro. Então, a Neuza é médica, é psiquiatra, né, e psicanalista. Ela tem várias contribuições também sobre psicanálise na imprensa, né, como cronista, articulista em jornais e revistas. Tá? A Neuza, ela tem o que se enquadra, né, no que a gente chama de intelectuais negros. Por que essa necessidade de fazer esse recorte, então, na intelectualidade? Porque os intelectuais negros, eles têm algumas características específicas, né? Dentre elas, não separar a posição de militância da posição de produção intelectual. O que eu quero dizer com produção, com posição de militância? São vinculados a movimentos sociais. E essa vinculação aos movimentos sociais tem repercussão no que eles produzem academicamente, né? Além disso, também tem uma influência, talvez a influência não seja a melhor forma de dizer, mas essa produção intelectual, ela está em contato também com os saberes da coletividade à qual eles pertencem, né? Então, existe uma troca, né? Um vai e vem, digamos, um trânsito entre esses saberes populares e os saberes acadêmicos que eles produzem e aquilo que também eles vão adquirindo na academia. Tá? E a Neuza, ela está, então, aí, né?
ela já tem um contato no meio da faculdade de medicina com práticas que não são assim práticas de uma psiquiatria clássica, né? Práticas que conversam com o que veio depois a se chamar reforma psiquiátrica. E ela se interessa, ela é baiana, né? Ela era baiana, é do Recôncavo Baiano, e ela já se interessa por psicanálise na época da faculdade, e ela e uma colega, então, depois vão para o Rio de Janeiro, e ela se radica, então, no Rio de Janeiro. E o motivo pelo qual ela foi para o Rio de Janeiro foi justamente na intenção de estudar melhor a psicanálise. Lá, ela se vincula a uma instituição chamada Abrapse, tá? Instituição Brasileira de Psicanálise, Grupos e Instituições. Foi fundada em 78 por Samuel Katz, Gregório Barenblit e Luiz Fernando de Melo Campos. E ela tinha um enfoque político. Tá? Então, ela era uma instituição que se articulava com sindicatos, partidos políticos, comunidades de base, e se recusava à posição de uma psicanálise pura. Tá? Então, assim, é nesse caldo, né? Ela era também vinculada ao movimento negro, né? Também frequentava o movimento negro. E é neste caldo, então, político-social, que a Neuza vai fazer, então, o mestrado dela. Porque tornar-se negro, como provavelmente vocês já saibam, né? Tornar-se negro é o resultado da dissertação de mestrado da Neuza. O mestrado dela, a banca dela foi em 1981. O livro foi publicado em 1983. Bem, ele foi bem recebido e circulou muito bem nas comunidades, nos grupos, nos coletivos negros. Tá? No meio psicanalítico, ele foi recebido, no máximo, como algo curioso. Tá? Ele não foi, no mais, ele foi recebido com indiferença. Né? Não circulou, né? Não teve uma circulação. Bem, no campo da psicanálise é a primeira obra, então, que é a primeira pesquisa que vai tratar do tema das relações raciais. Tá? E é uma pesquisa que vai pensar os efeitos do racismo do ponto de vista intrapsíquico. Bem, entrando então agora no livro em si, né, a gente pode já pegar aqui algumas questões importantes. O título, né, Tornar-se Negro, e ele tem um subtítulo. Deixa eu pegar aqui. Ou Tornar-se Negro, ou As Vicissitudes da Identidade do Negro Brasileiro em Ascensão Social. Já apontam para uma certa posição da Neuza, né? Uma certa posição política, tanto relacionada à sua posição de psicanalista, quanto relacionada ao seu entendimento da negritude. A Neuza, já por esse título, a gente vê, não se vincula a uma visão essencialista da negritude. Afinal de contas, tornar-se negro é um devir, né? É um tornar-se, é um trabalho aí necessário. Além do que, quando ela coloca esse subtítulo aqui, As Vicissitudes da Identidade do Negro Brasileiro em Ascensão Social, ela está fazendo algo que hoje a gente tem um nome para isso, que é a intersecção. Ela está fazendo uma intersecção entre raça e classe.
Outra coisa interessante... Bom, não, isso daqui eu vou deixar para depois, quando eu falar dos conceitos. Bom, então, como é uma pesquisa acadêmica, tem uma metodologia, tá? Foi uma entrevista com 10 pessoas, tá? Pessoas em ascensão social em uma sociedade multirracial e racista. Essas 10 pessoas têm uma localização geográfica, Rio de Janeiro. Foi considerado isso para pegar regiões do Brasil, uma região do Brasil com um maior processo de industrialização. Estamos falando do contexto dos anos 80. O método foi estudo de caso e técnica de história de vida. Teoria psicanalítica, complexo de Édipo e das ideologias. Uma curiosidade aqui, né? Desde o início, assim, eu lembro, eu estava no mestrado ainda, várias vezes que eu falei desse livro, professores me apontaram assim, primeira coisa, ela estava falando dela mesma, né? Sim, né? Também, não só, né? Também. E o interessante é que nesse livro ela conta que quando o primeiro contato que ela fazia com os entrevistados era via telefone. E como ela se apresentava, então, médica, né, psiquiatra, tinha a expectativa de que fosse uma mulher branca, inclusive para os entrevistados, né? E em quase todos os entrevistados foi desconcertante quando se encontraram com ela. E não todos, né? Mas alguns disseram isso para ela. O que já diz alguma coisa da expectativa de lugares, né? Da expectativa de lugares para brancos e de lugares para negros. Bem, o objetivo, né? O objetivo da pesquisa da Neuza é estudar como é para o negro ser obrigado a assumir os valores da branquitude e as consequências disso. Então, o que a Neuza está apontando é o seguinte: a ascensão social, né, para os negros até pode acontecer, né? Mas quanto mais ascende socialmente, mais é cobrado que se comporte e que assuma valores da branquitude. Então, é algo que, bem, né, a gente sabe das dificuldades, mas não é que não aconteça, mas é cobrado um embranquecimento ao negro para ele ocupar esses espaços. A justificativa. Necessidade de escutar quem fala a partir deste lugar e a ausência de estudos a esse respeito. Então, a ausência de estudos a esse respeito é uma das justificativas, e a outra, necessidade de escutar quem fala a partir desse lugar, né, dos negros, dar voz aos próprios negros. Então, isso acontece nessa pesquisa dela duplamente. Uma, pelas pessoas que ela escuta. E ela preserva, inclusive, para quem já leu, né, ela preserva trechos das falas das pessoas que ela entrevistou. E a outra, por ela mesma ser uma mulher negra que ascendeu socialmente, né, e está fazendo essa pesquisa. Porque, assim, pesquisa, pelo menos no campo da antropologia e das ciências sociais, pesquisas que falassem sobre a população negra, elas existiam desde o início do século XX, mas eram feitas primordialmente por pessoas brancas, de classes abastadas. Então, bem, né, neste momento, no campo da psicanálise, no campo psi, né,
é uma mulher negra fazendo essa pesquisa. Conceitos com que ela vai trabalhar, né? Primordialmente. Ideal do eu, identidade, discurso. Isso falando no campo da psicanálise, né? Mas ela também trabalha, né, com o conceito de ideologia do Althusser, próprio Devir, né? Conceito de mito em Roland Barthes. Tá? Então, ela se usa também de conceitos da filosofia e das ciências sociais. Bem, a Neuza ali, então, quando ela pega esse é absolutamente inédito, tá? Esse pensar, então, do conceito de ideal do eu para tratar da questão racial, né? E quando ela faz isso, uma pista que ela nos deixa, que não é bem uma pista, porque afinal de contas, né, tá lá na bibliografia do texto dela, é que ela leu Fanon. Tá? Porque, bom, Fanon não vai chamar de ideal do eu, né? Mas ele vai trabalhar com a questão de que o negro, ele ele fica na vulnerabilidade, né, de cometer esse engano, tá? De tomar a branquitude como lugar do ideal. Porque o que as sociedades racistas que são praticamente o mundo ocidental, né, nos aponta é que o lugar de humanidade coincide com o lugar da branquitude. Voltando para o livro. Então, na introdução, o que temos, né? O negro, então, né, sendo escutado como sujeito de enunciação, como eu falei ali da justificativa. O negro em ascensão social versus sociedade de valores brancos. Afinal de contas, o que é que implica, né? Por que a ascensão social coincide com os valores brancos? Porque numa sociedade capitalista, na qual tudo é monetizável, a própria branquitude acaba tendo um lugar de um valor que pode ser traduzível como uma diferença material. Né? Então, as pessoas brancas vão, é o que se chama, né, de privilégio branco, vão ter acesso a valores e bens de uma forma diferente do que as pessoas negras têm, ou vão ter um acesso privilegiado, né? Isso vai contar como um valor de diferença. Tá? E aí, da introdução, eu fiz um recortezinho de cada uma dos capítulos. E da introdução, então, eu peguei a seguinte frase: saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Eu acho que uma das frases mais conhecidas do livro todo. Então, aqui,
ela já está, né, trazendo ali no... Deixa eu ver se está nessa frase daqui. Tá. Então, quando ela fala em resgatar a história, até hoje isso é algo que temos no horizonte, né? Eu tenho gatos, tá? E eles não são totalmente, assim, controláveis. Bem, né? A questão da importância de restabelecer esses laços históricos é algo que temos no horizonte ainda hoje, quem se ocupa de pensar a questão racial, né? A questão das diferenças. E por quê? Inclusive, se a gente for pela via da identificação, né? Porque tem algo aí de uma identificação simbólica que é totalmente rompida pela exclusão da posição do negro na história do Brasil, né? É totalmente excluída, é totalmente denegada, né, a posição do negro, a importância dele, ou então, quando é falado, é criminalizado, né, de muitos movimentos negros, né, a Revolta dos Malês, foram historicamente criminalizados no que se conta da história do Brasil. Né. Então, ela já anunciava lá algo que para a gente segue sendo importante, um trabalho a ser feito ainda hoje. Deixa eu ver aqui se tem mais. Tem muita coisa, eu sublinhei aqui muitas coisas, né? Mas nós temos tempo. Da introdução. Ela faz, né, na própria introdução, ela vai fazer uma crítica à meritocracia, né, e aqui, o caráter individualista da ascensão era coerente com as práticas de democracia racial. Né, para sustentar o mito da democracia racial, era inclusive importante que alguns negros ascendessem socialmente. Né? Aquela velha história de que a exceção confirma a regra. Então, só vou ler aqui um fechamentozinho do capítulo. A história da ascensão social do negro no Brasil é assim, a história de sua assimilação aos padrões brancos de relações sociais. É a história da submissão ideológica de um estoque racial em presença de outro, que se lhe faz hegemônico. É a história de uma identidade renunciada, em atenção às circunstâncias que estipulam o preço do reconhecimento ao negro com base na intensidade de sua negação. Bem, outra questão aqui, a Neuza usa a ideia de identidade. E essa é uma questão para nós psicanalistas, né, que abrimos mão disso enquanto um conceito que importasse a psicanálise. E sim, né, tem motivos para isso, porque é um conceito que fecha, né, de fato é um conceito que fecha, mas uma pergunta que talvez a gente possa se fazer a partir da leitura da Neuza em Tornar-se Negro é: qual a função da identidade? Né? Tem alguma função? Porque algo que realmente o racismo destrói, né, é a identidade negra. Antecedentes históricos, isso não quer dizer que eu não saiba que a identidade tem limites, tá? Tanto a identidade quanto a representação, né? Por representação no sentido de ter negros nos espaços, é super importante, mas não é só, né? Não é só isso, tá? Porque senão se faz que nem se fez com aquele ministro do Bolsonaro, né? O Sérgio Camargo, se coloca um negro racista para estar no espaço, né? Um negro que vai reafirmar os valores racistas da branquitude. E, bem, né? Não tem exemplo melhor para mostrar que isso não basta. Capítulo 1, então, antecedentes históricos da ascensão do negro brasileiro. Ali ela faz um apanhado histórico,
né? Um apanhado da história, então, do negro, né? Uma história da história de como se dá, então, essa inserção do negro na sociedade brasileira pela via da exclusão, né? Pela via da marginalização, né? E isso é muito interessante porque pelo menos até o momento, a cada trabalho, seja TCC, seja dissertação, seja tese que a gente vai fazer sobre o tema, a gente tem que voltar para esse aspecto histórico, porque se a gente não faz isso, as chances de essas ideias raciais caírem numa simples naturalização, elas são muito grandes. E como essa história teve sistematicamente excluída, né, dos bancos escolares, a gente fica tendo que fazer esse movimento num processo de reafirmar a existência dessa história e a importância dela ser assumida, né? Bem, ali então a Neuza vai falar da ideia de mito, tá? De mito como nesse sentido, aproximando o mito de ideologia. É essa perspectiva que ela pega de mito, né? Então, como uma ideologia da branquitude no sentido marxista, né? No sentido de ser ali um discurso que garante a manutenção dos lugares de poder, garante que tudo continue da mesma forma, né? Mito nesse sentido de tornar as coisas quase naturais, né? Não, negro é assim, bom, porque não gosta de trabalhar, né? Tá aí, né? Tá mais de 100 anos livre e continua miserável, é porque não gosta de trabalhar. Isso é ideologia, tá? Isto é um mito ao qual ela se refere aqui, né? Então, aqui ela vai dizer assim, enquanto produto econômico, político e ideológico, o mito é um conjunto de representações que expressa e oculta uma ordem de produção de bens de dominação e doutrinação. Essa uma referência marxista. Gente, mas eu pulei agora que eu estou vendo, eu estou no mito negro, tá? Depois eu volto para a gente continuar de onde a gente está, tá? Então, o mito negro se constitui rompendo uma das figuras características do mito, a identificação, e impondo a marca do insólito, do diferente, né? Quer dizer, o negro ele fica como exótico, né? Ele não tem uma identificação nem histórica, né? Nem de grupo, nem cultural, tudo isso é rompido, né? Então, o mito negro são as representações feitas do negro, né? São as representações que o branco faz sobre o negro. Então, tanto negros quanto brancos compartilham essas representações, com efeitos diferentes para cada um, né? A branquitude estabelece os valores sociais simbólicos. E aqui uma frase do capítulo. Assim é que, para se afirmar ou para se negar, o negro toma o branco como marco referencial. A espontaneidade lhe é um direito negado. Não lhe cabe simplesmente ser. Há que estar alerta, não tanto para agir, mas, sobretudo, para evitar situações em que seja obrigado a fazê-lo abertamente. Então, é aí, né, nesse mito, então, negro, que o negro é instado, né, a se identificar com algo que é impossível para ele, né, com esse lugar impossível de ocupar, que é o lugar do branco. Então, eu vou voltar lá, agora sim, o capítulo 1, antecedentes históricos, né?
Ela pega não só aspectos históricos, mas econômicos também. Aqui, vou ler um trechinho. A desagregação dessa ordem econômica e social e sua substituição pela sociedade capitalista tornou, então, a representação do escravo obsoleta. Mas a expropriação social que se mantém para além da abolição busca novos elementos que lhe permitam justificar-se. E todo um dispositivo de atribuições de qualidades negativas aos negros é elaborado, com o objetivo de manter o espaço de participação social do negro nos mesmos limites estreitos da antiga ordem social. Né? Então, com esse apanhado que ela vai fazer no capítulo 1, dos aspectos socioeconômicos históricos, ela vai, então, preparando para o outro capítulo que eu acabei de falar, que é o do mito negro. Né? Então, aqui, nesse capítulo 1, eu pensei a seguinte frase dela. A história da ascensão social do negro brasileiro é, assim, a história de sua assimilação aos padrões brancos de relações raciais, e a história da submissão ideológica de um estoque racial em presença de outro, que se lhe faz hegemônico. É a história de uma identidade renunciada, em atenção às circunstâncias que estipulam o preço do reconhecimento ao negro com base na intensidade de sua negação. E eu estava pensando aqui, essa frase em especial me lembrou um artigo da Ana Paula Mussati Braga, que é uma psicanalista que estuda relações raciais, uma psicanalista branca, e ela vai criticar, então, a essa fala que às vezes a gente escuta, né, no meio psicanalítico, criticando esses movimentos por serem identitários, por serem movimentos de grupo, né? E aí ela vai colocar a seguinte questão: como é que se faz frente a tudo isso? Como é que se faz frente a isso que são movimentos históricos, né? Que é que é uma estrutura, né? É uma estrutura social que permeia as instituições, né? Como é que se faz frente a tudo isso se não for exatamente com aliados, com pares, né? É muito difícil, quer dizer, individualmente é impossível. E aí a gente chega no capítulo 3, né, que é o capítulo onde ela traz especificamente conceitos psicanalíticos, narcisismo e ideal de ego. Né? Então, ela vai fazer uma diferenciação entre narcisismo primário e narcisismo secundário. E ela vai definir, então, o ideal do eu, função do super-eu, na qual, aí abre aspas, o eu se mede, né, o qual busca igualar. Pois é, mas aqui sou eu que fiz o recorte para vocês. A Neuza eu vou citar depois. Então, né, ideal do eu, função do super-eu, na qual, e aqui eu estou citando Freud, o eu se mede, o qual busca igualar e cuja demanda por uma perfeição cada vez maior ele se empenha em satisfazer. Sem dúvida, esse ideal do eu é o precipitado da velha ideia que a criança tinha dos pais, a expressão da admiração de quem os considerava perfeitos. Aqui eu tirei a dissecação da personalidade, desculpa, da personalidade psíquica. Bem, então a Neuza, né, vai trazer, então, esse ideal do ego, né, a Neuza se refere assim, ideal do ego.
E eu vou ler essa partezinha aqui, que é bem importante. O ideal do ego é do domínio do simbólico. Agora eu estou lendo a Neuza. Simbólico quer dizer articulação e vínculo. Simbólico é o registro ao qual pertencem a ordem simbólica e a lei que fundamenta essa ordem. O ideal do ego é, portanto, a instância que estrutura o sujeito psíquico, vinculando a lei e a ordem. É o lugar do discurso. O ideal do ego, a estrutura mediante a qual se produz a conexão da normatividade libidinal com a cultura. Bem, a Neuza está falando aqui de laço social, né? E esse é uma entrada para a gente pensar a questão das relações raciais. É uma entrada para a gente pensar aí tanto a posição dos negros quanto a posição dos brancos. Para a gente pensar o que se transmite na nossa cultura. Mas, especificamente para nós psicanalistas e nossas instituições, o que é que elas transmitem quando transmitem a psicanálise com relação à posição de negros e brancos? Todas coisas que o livro me leva a refletir. Bem, esse capítulo, a Neuza começa assim: é preciso que haja um modelo a partir da qual o indivíduo possa se constituir. Um modelo ideal, perfeito ou quase. Obviamente, perfeito no sentido imaginário, mas isso tem sua função, né, no desenvolvimento do aparelho psíquico. Um modelo que recupere o narcisismo original perdido, ainda que seja através de uma mediação. A idealização dos pais, substitutos e ideais coletivos. Esse é o modelo do ideal do ego. Bem, deixa eu vir agora para as minhas anotações aqui. Então, aqui que a Neuza vai chegar, que é importante construir um outro ideal. Desse livro, né, eu digo desse livro porque tem gente que tem a primeira publicação, né, que está disponível na internet. Dessa edição da Zahar, essa necessidade de construir um outro ideal está na página 77. Tá? Então, ela vai voltar a dizer: o negro de quem estamos falando é aquele cujo ideal do ego é branco. O negro que ora tematizamos é aquele que nasce e sobrevive imerso numa ideologia que lhe é imposta pelo branco, como ideal a ser atingido, e que endossa a luta para realizar esse modelo. Bem, eu percebo algo, né, na minha clínica que me parece que a Neuza estava apontando, que é o seguinte: não é da mesma forma para todos os negros. As pessoas negras não são atingidas da mesma forma pelo racismo, embora, sim, se a gente for pensar em termos assim das dificuldades que encontram, né, para assumir uma vaga de emprego, né, para frequentar certos lugares, o racismo que encontram nessa circulação social. Mas os efeitos psíquicos disso, os efeitos intrapsíquicos disso, não são da mesma forma. E um dos fatores que parecem fazer diferença nisso é o quanto essas pessoas têm de experiência de estar imerso na comunidade negra ou não, né? O quanto que essas pessoas têm de experiência de estarem em contato com a cultura negra, com elementos da cultura negra ou não. Tá? Isso parece fazer muita diferença nessa necessidade em assumir valores da branquitude. Capítulo 4. O capítulo 4, a história de Luísa, ele é
a fala da Luísa de início ao fim. Como eu disse inicialmente, a Neuza, ela entrevista 10 pessoas. Ela escolhe a Luísa como uma das entrevistas que ela vai transcrever totalmente, do início ao fim. E é muito interessante porque vocês têm que ler, né? Vocês têm que ler. Mas algumas questões parecem surgir em diálogo com coisas que são muito caras para a psicanálise, né? Uma delas é o Édipo, né? Em algum momento, a Luísa, eu não vou adiantar, né? Ela fala sobre muitas questões da vida dela, inclusive sobre a vida afetiva. E em algum momento ela diz que então ela tem relações sexuais com um homem negro, né? E aquilo causa uma experiência dela de estranhamento, porque isso aproxima o corpo daquele homem ao corpo do pai, né? O pai dela negro. A outra questão, a Luísa tem a avó, né? A avó dela é uma pessoa muito importante para ela. Isso é comum nas famílias negras. As famílias negras têm costumam ter, né? Não dá para pegar como regra, mas é comum, então, terem a influência das mais velhas, né? Na cultura africana, na cultura afrodiaspórica, os mais velhos ocupam uma posição importante de muito valor. E muitas vezes as pessoas são criadas pelos avós, não é o caso da Luísa exatamente, mas a avó, ela é uma pessoa importante para a Luísa. E a Luísa, na página 92, uma coisa que dá para ver também, é que a Luísa olha para onde a avó olha, né? Este é o momento, inclusive, da identificação simbólica, né? Quer dizer, a criança já se sabe castrada, sabe que os pais castrados, né? Ela vai não mais olhar para eles, mas ela vai olhar para onde eles olham. E é assim que os valores sociais são transmitidos, inclusive. Bem, o capítulo 5, ele é um capítulo final, onde ela vai... eu vou conseguir cumprir com o tempo. Ele é um capítulo final, assim, onde ela vai fazer um pensamento dos temas privilegiados ali que apareceram nas entrevistas, né? E aí ela fala, então, representação de si, definições, fantasias, estereótipos sexuais, representações do corpo, o mulato. Para quem é muito jovem, né? O mulato naquela época, ele era muito impregnado, principalmente para as mulheres, as mulatas, né? De uma hipersexualização. Né? Tinha até a figura das mulatas do Sargentelli, né? Então, que era um homem branco, né? Que apresentava, então, um conjunto de mulheres, todas negras, e que sambavam, né? E era uma coisa, assim, de hipersexualização do corpo negro, um tratamento, assim, um tanto quanto deslocado do carnaval em si. Outro tema privilegiado, das estratégias de ascensão, ser o melhor, aceitar a mitificação, embranquecer, modificar o corpo, né, para ter os traços da branquitude. Outro tema privilegiado, silenciamento, não falar sobre o assunto, né, não falar sobre os temas negros. Do preço, e o preço da ascensão, que é um preço cruel, né? É um preço cruel. E aí eu tirei a seguinte frase de um porteiro negro do Conservatório Nacional de Teatro. Eu fui barrado, ou melhor, é um homem, né, que foi barrado no teatro por um porteiro negro. Eu fui barrado na porta do Conservatório Nacional
de teatro. E depois soube que o porteiro, que era negro, teve vergonha de eu ser negro e fazer sujeira por lá, né? Então, esses valores da branquitude, esse mito negro, ele circula, ele circula. E nós, negros, sentimos, por vezes, que vamos ser cobrados pelo que os outros negros fazem, né? Porque o racismo promove uma massificação. E nessa massificação, cada negro pode ser substituído por qualquer outro corpo negro, né? A subjetividade, a singularidade é apagada. Conclusão. O negro, a conclusão da Neuza, ele sabe que é negro, mesmo nessa situação de ascensão social. A questão é que ele passa a não possuir uma identidade positiva de sua negritude. Fica como se a única identidade positiva possível seja a branca. A história de escravização e preconceito não é suficiente para constituir uma identidade negra. É preciso haver outras referências, né? A história da escravização, ela mantém o negro como objeto, como sofredor, e às vezes como passivo a tudo isso, né? Porque, enfim, não são contadas as histórias de revolta. Ser negro não é um dado a priori, é um vir a ser, é um tornar-se. Construir uma identidade negra é tarefa política. E aí uma frase dela aqui. A construção de uma nova identidade é uma possibilidade que nos aponta essa dissertação, gerada a partir da voz de negros que, mais ou menos contraditória ou fragilmente, batem-se por construir uma identidade que lhes dê feições próprias, fundada, portanto, em seus interesses, transformadora da história, individual e coletiva, social e psicológica. Eu estou bem em cima da hora, mas eu gostaria de encerrar a minha fala, né, dizendo para vocês que eu vou tomar, então, conhecimento que a Neuza, de uma certa forma, renega esse trabalho dela, de um jeito, assim, bem ruim, né? Eu estava numa fala pública, não era sobre a Neuza, eu estava apresentando a minha dissertação, na verdade, e uma pessoa me diz assim, e o que tu acha dela ter, né, renegado o tornar-se negro? E eu não sabia, né? Foi super desconcertante para mim. E eu fui depois assistir, então, ela vai falar disso no programa Espelhos, do Lázaro Ramos, e tem, né, no YouTube, vocês encontram. E eu fiquei assim, muito, poxa, Neuza, né? Fiquei me debatendo, assim, pensando o que aconteceu. Por um lado, fui para a teoria, né? Pensei, mas né, ela não considerou a relação entre gozo e significante, ela não isso, não aquilo. Fiquei pensando muito em aspectos teóricos, até que um dia, assim, acho que lendo o material, preparando, né, para uma outra fala que eu fiz sobre esse livro, eu pensei, ou me dei conta, talvez, do seguinte: a Neuza era sozinha. Ela estava sozinha para pensar nisso. Ela não tinha pares para tratar dessas questões junto com ela. Estamos nos anos 80, depois 90, né? Nós estamos discutindo isso agora e é super difícil discutir essas coisas no movimento, né? Não deixa de ser uma etapa do movimento psicanalítico, mas nas instituições psicanalíticas, né? É super difícil discutir. E isso que elas têm aberto algumas brechas para que essas discussões se deem, algumas instituições estão com vagas afirmativas, como é o caso de vocês, né? Mas, assim, as discussões não são pacíficas. Agora, imagina ela, quando
isso em nenhum lugar, não só dentro da psicanálise, em nenhum lugar se tratava de racismo como algo estrutural, né? Então, acho que talvez o que tenha faltado para a Neuza tenham sido pares, né? Mas é isso, né? No mais, a gente conversa aí discutindo mesmo, né? Com mais vozes além da minha. Obrigada, Yasmin. Eu li também teu texto no Correio da Poa, que a gente indicou também para essa atividade, e vou pedir licença para te citar, assim, né? É no contexto de um país em que suas várias instituições começam a ser chamadas a assumir sua branquitude e a convivência histórica com a exclusão, a violência e o silenciamento inerentes ao racismo, que ressurge o livro Tornar-se Negro. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. E a obra de Neuza nos questiona o agora e o antes. E fiquei pensando, né, bem isso que você comentou agora no final, assim. E no teu texto também fala sobre tornar essa obra palavra viva, assim, né? E a gente tomar o antirracismo e a gente parar para pensar em todas essas questões como tarefa, né? E acho que a tua fala nos faz pensar nisso, nos faz, né, enfim, discutir outras tantas coisas. Eu vi que antes no comentário, nos comentários, eu acho que foi Monique, ela comentou sobre o pacto narcísico da branquitude, enquanto você estava falando da ideologia, do misto também. Marcela. E a Marcela está com a mão levantada, então, quem sabe, né, vamos abrindo então para discussão. Quem quiser, né, colocar, Marcela também, né, te passo a palavra. Bom dia a todos, todas, todes. Estou aqui abrindo a minha câmera. Esse último vídeo, né, da Neuza foi algo que me inquietou durante muitos anos, né? E eu cheguei à seguinte conclusão, minha humilde opinião acerca disso, né? Eu vi ali uma mulher em sofrimento, né? E sendo, de certa forma, cerceada em todo o seu potencial criativo. Porque a Neuza, ela não escreveu só o Tornar-se Negro. Ela teve um trabalho brilhante na área da psicose. E só se fala em Neuza no Tornar-se Negro. Então, eu vejo também o quanto o negro só pode falar de racismo, né? O negro só pode falar daquilo que é a sua ferida, da sua dor, ele não pode falar de outro assunto, né? Então, eu acho que é algo também que, de certa forma, adoece, nos adoece, né? Por que que as nossas produções têm que falar somente do racismo? É claro que o racismo é algo que vai estar dentro de nós, né, e que nos adoece, que está aí no extrato social, é algo estruturante, né, que nos desestrutura enquanto sujeitos, né. Mas eu vejo ali uma Neuza em sofrimento, né, porque ela tentava falar de outra coisa e o Lázaro puxava, não, mas e o Tornar-se Negro? Ela não, mas, né, ela só faltou desenhar, né? Mas eu não sou só a autora do Tornar-se Negro. Eu sou psiquiatra, né? Eu tenho um trabalho na psicose, né? Eu sou uma estudiosa de Lacan, eu sou mulher, né? Então, acho que isso é também algo muito perigoso, assim, que tentam nos colocar o tempo todo nesse lugar também, né? E principalmente nós, enquanto mulher preta, enfim, parda, a coisa fica ainda mais delicada, né? Porque em alguns espaços a sua voz também não é escutada. Ah, você não é preto, você está falando o quê, né? Olha o tom da sua pele, você não sabe o que você está falando, né? E a gente passa por diversas situações, né? Eu, particularmente, enquanto moradora de comunidade, vim da área de RH, inúmeras vezes, né? Não, olha, acho que ficaria legal você com seu cabelo preso, né? Já pensou em escovar o cabelo? Já pensou em alisar o cabelo? Né? E até brinco que o meu sintoma hoje é andar sempre com o cabelo preso, assim. Tenho uma dificuldade muito grande de andar com o meu cabelo solto. Então, são marcas desse racismo que é estruturante e que nos desestrutura, né? Em alguma forma, que estão aí, né? Então, acho um pouco injusto assim, a galera falar que a Neuza ela renegou Tornar-se Negro. Eu acho que ela não queria ser só a mulher que escreveu o Tornar-se Negro. Sei, minha humilde opinião, queria ouvir o que vocês acham. Beleza, Marcela, acho que tu levanta questões bem importantes, né? Então,
Eu li, não sei, não me lembro aonde, talvez no... Tenho... Deixa eu achar aqui. Tem um trabalho, eu acho que é uma tese, sobre a Neuza, que eu me baseio nela também para fazer essa fala. Só estou procurando o nome dele aqui que eu esqueci. William Pena, tá? Para quem quiser procurar. Colocando no Google, vocês acham. Maravilhoso. Eu acho que foi lá, não tenho certeza. Mas que mesmo quando, então, ela vai trabalhar, voltar, então, para o trabalho dela para psicose especificamente, e o nome do livro dela é Psicose, um estudo lacaniano, ela não abandona, e isso não é uma interpretação, né? Ela fala isso, né? É uma citação, ele está citando ela. Ela não abandona a questão racial ali, né? Ela só trata de outro modo, né? Ela não trata mais por uma via, né? Pela mesma via que ela levava no tornar-se negro, né? E eu não sei, né? Acho que só ela poderia dizer, né? Mas eu entendo isso como uma tarefa quase da gente, assim, e aí não só da gente negro, né? Da gente psicanalista, que é pegar essa interseccionalidade, raça, classe, gênero, e entender ela transversalmente nas nossas produções e e no nosso trabalho, na nossa clínica, né? E, enfim, né? Um comentário em cima do teu comentário, tá, Marcela? Assim, só isso. Achei interessante. Vai lá, Magali. Eu não tinha levantado a mãozinha. Né, saber. Uhum. Eu queria primeiro agradecer, assim, quanto aprendizado, né? É muito importante, assim, para a gente que está começando, né, esse ano com as nossas ações afirmativas, né, poder te ouvir, né? Como é que se diz, então? É Thay Yasmini, né? É um grande prazer mesmo e poder acompanhar como tu vai pensando e como tu é espontâneo, mostrar, olha, vim para cá, passei aqui, voltei para lá, porque a gente também faz isso no nosso pensamento ainda em construção, tá? Não vai, não vem, né? Mas tu salientou um ponto que me parece, né, que é fundamental, que é o quanto tanto o negro como o branco possam estar realmente numa vivência, né, com a comunidade, na cultura inserido, e que isso vai fazer a diferença para como ele vai se identificar ou não, né? Quer dizer, as suas próprias raízes, né? E o quanto que nessas ações afirmativas a gente traz para dentro da nossa instituição, né? E eu penso como nós, como psicanalistas, temos que ir para a comunidade, né? Conviver, viver, ter um processo assim que realmente possa fazer essa diferença. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Obrigada.
Sim, eu acho que nós psicanalistas a gente tem que ter alguma ideia, ou pelo menos nos questionarmos, né, sobre qual o laço social que a gente está inserido. Né? O laço social que a gente está inserido aqui não é o mesmo do Freud em Viena. Uhum. Né? Tem características próprias. A gente tem aqui uma questão de desigualdade social, a gente tem praticamente um apartheid de raça, né? E também social, né? Assim, as convivências são separadas. E acontece, e aí eu vou citar uma outra autora negra que os psicanalistas têm que conhecer, que é a Lélia Gonzalez. Né? Sim. A gente não pode pensar só na posição do negro como vítima. A gente tem que pensar, assim, que são sujeitos de enunciação e que eles produzem saber nas suas comunidades. Então, as periferias que para a gente, que é de classe média alta, são vendidas para a gente como lugar do crime, do tráfico, né, da miséria. Bom, acontece muitas outras coisas lá. Né? E a gente tem que entender, né, o que acontece lá. A gente precisa escutar, porque acontecem coisas de potência também, de potência de vida. Né? Uhum. E bem, né, o quanto que isso pode nos afetar, pode afetar as nossas práticas clínicas, né? O quanto que isso pode afetar o modo como a gente articula a nossa prática clínica e a teoria. São perguntas mesmo, tá? Na verdade, eu tenho uma aposta de que sim, que pode afetar, mas é só uma aposta, né? Bem, se a gente não tem esse questionamento sobre que laço social a gente está inserido, a gente cai nessas reproduções, a gente cai no pacto narcísico da branquitude. Às vezes eu fico, agora já não mais assim, mas quando eu comecei a pensar, eu não pensei desde sempre, né? Me senti também, por um bom período de minha formação, como não capaz de levar essa questão adiante, né? Estranhando algumas coisas, mas não tendo forças para levar isso sozinha adiante, né? E quando, então, eu resolvo estudar as relações raciais, eu fico besta, assim, de ver que psicanalistas que são, poxa, sabe, que eu continuo reconhecendo ali como, nossa, são incríveis, né? Fazem um trabalho incrível, teórico, clínico, nunca pararam para olhar para isso. Né? E param e dizem, inclusive, né, coisa legal que eu acho, que eles dizem, poxa, como que eu nunca vi isso antes? Né? Bom, porque tem um gigantesco pacto narcísico da branquitude, e que está nas instituições também, porque elas não estão fora do mundo. Né? É uma psicanálise exercida no Brasil por brasileiros, né? E eminentemente brasileiros brancos. Né? Então, bem, como é que a gente se deixa afetar para que esses pactos, seja da branquitude, seja da heterossexualidade, sejam de classe, né, para que não se componham esses pactos? Né? Então, acho bem importante essa questão da gente poder estar em outros espaços que não nessa clínica, digamos assim, pequeno burguesa. Né? Mas eu vou só aproveitar algo que a Clara falou, que eu gostaria só de trazer, né? Tornar-se Negro é um texto de 1983, tá? Eu me formei em 1996. Nunca tinha ouvido falar, né? Psicose, um estudo lacaniano, eu não vou lembrar exatamente do ano, mas é da década de 90, eu acho.
Nunca ouvi falar em toda a minha formação. Né? Que é isso? Onde é que está a nossa capacidade de discutir, inclusive, coisas ou que a gente não concorda, ou que a gente concorda em parte? Porque eu não estou reivindicando aqui que a gente concorde com tudo, o que qualquer autor negro faça, não se trata disso. Mas o que se faz é outra coisa, é epistemicídio, né? É fingir que nunca existiu. E uma coisa assim, a gente tem uma vasta produção numa área e a gente vai escolher autores, a gente faz uma escolha, né? Mas, gente, a Neuza era única, não tinha outro livro. Era só ela, né? E nunca se pegou isso. Nunca os cursos de psicologia, as formações em psicanálise ignoraram. Era como se não existisse. Virgínia Bicudo também, né? Virgínia Bicudo, inclusive, clarearam ela, né? Não, não se dizia que ela era negra. Posso comentar? Yasmin, obrigada, né, pela tua fala. Eu achei que tem algo que nos convoca, né? E uma coisa que eu tenho pensado clinicamente, e a partir da tua fala, eu fiquei pensando se nós, no lugar de analistas brancos, a capacidade de integrar essa parte histórica que fica apartada, né? Se essa nossa capacidade de integração não poderia ser uma saída para poder ser um objeto de ação específica, sabe? Para poder criar uma nova, não, acho que uma integração mesmo, né? Porque eu fiquei pensando, se o objeto da ação específica é o que funda o eu, né? Dentro do que tu colocou ali no percorrido do branco, do negro, que tem que se embranquecer para então fazer parte da história, né? A gente poder integrar essa parte, e se o analista pode ser o objeto da ação específica, integrando essa parte da história. Né? Fiquei pensando algo assim, eu tenho visto na clínica um pouco isso. Né? Se ele não pode libidinizar esse sujeito, né, a partir dessa integração, né? Repensando os pactos da branquitude, por isso nesse lugar do analista branco, assim, né? A gente poder rever a nossa posição, integrando, né, essa parte que fica sentida, né, que fica apartada. Ah, tá, eu não me apresentei, eu sou a Thaís, fiz a formação aqui no IT também, e faço parte da comissão Sankofa, né, da Ações Afirmativas aqui da instituição. Obrigada, Thaís. Thaís, a tua pergunta é uma baita de uma pergunta, né? E eu tenho transitado por alguns grupos que estão tomados pela pesquisa disso, né? Como a diferença racial implica na transferência, né? E não se tem uma resposta, né? Eu acho que a gente não tem nenhum acúmulo dessa discussão para pensar numa resposta, né? A gente precisaria ter grupos de discussões de casos, porque a gente não vê por aí os psicanalistas trazerem os seus casos, né? No caso de psicanalistas brancos que atendem pacientes negros, né? Então a gente precisamos ter mais discussões a respeito, estudos de caso, né? Não temos ainda, né? Mas, enfim, mas é uma pergunta interessante, porque essa diferença racial implica numa posição de poder, né? É disso que se trata. Eu fiquei pensando também quando ela está com uma metodologia, assim, né? Porque ela um pouco defende por que ela escolhe usar a história de vida, assim, né? Porque, bom, tem muitas críticas também de se utilizar a história de vida de um jeito individualizante, assim, né? E acho que é o oposto do que ela faz, assim, ela junta com esse laço social, né? Ela tá falando, claro, não tomando o um como todo, mas, bom, o um que diz desse todo, assim, né? E essas todas as histórias que dizem desse todo, que é esse laço social, e aí todo o contexto que ela vai colocando, assim, né? E acho que a Thaís fala, bom, a gente como integrar, né? Enfim, tudo isso. E acho que a tua fala também, né, vem nesse sentido, assim, né? Assim. A gente está chegando no horário, né?
Enfim, né, se tiver outras questões também que queira trazer, até Yasmin, mas acho que a gente está se encaminhando para o final. Eu vi que a Aline comentou aqui também, né, enfim, de ter se formado em psicologia em 2012 e não ter tido um autor negro em nenhum momento do curso todo, assim. Eu acho que essa é uma tarefa para a gente como instituição, né, para a gente como, enfim, militantes também, de poder colocar isso para fora, assim. Enfim, acho que tem várias tarefas aí para a gente ir se colocando ativos e juntos, né, para poder fazer. Te passo a palavra, tá, Yasmin? Eu agradeço a atenção, a disposição de todas, todos em participar. E o convite, né? Sempre é bom falar desse assunto, sempre é bom falar de Neuza, e convidar as pessoas a lerem efetivamente, né? O Tornar-se Negro. O Psicose, um estudo lacaniano, se encontra no estante. Eu não sei se foi reeditado, mas se não foi, com certeza se encontra no estante virtual, né? E é isso, né? Leiamos autores negros. Muito obrigada. Bom, te agradeço, então, tá, Yasmin, agradeço a todos e todas presentes e encerramos, então, por hoje. Obrigada.